Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo. A conversa hoje é com Paulo Câmara, governador de Pernambuco, pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Paulo Câmara é formado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestre em Gestão Pública, sempre pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi secretário de Administração, secretário de Turismo e secretário da Fazenda de Pernambuco, durante a administração do então governador Eduardo Campos. Em 2014, foi eleito governador de Pernambuco no primeiro turno, com 68% dos votos, sendo o candidato a governador mais bem votado do país naquela eleição. Nas eleições de 2018, foi reeleito também no primeiro turno. E para fazer este programa estão conosco Letícia Siqueira das Chagas, estudante de Direito da USP e presidenta do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Também Terlânia Bruno, jornalista da Rádio Brasil Atual. Agradeço muitíssimo a presença de vocês duas. Governador, a gente ouve e a gente lê que o Nordeste está unido. De alguma maneira, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter feito todas as descortesias, para dizer o mínimo, com o Nordeste brasileiro, teve esse papel, digamos, útil de unir o Nordeste? Bom, Juca, o Nordeste tem tido essa característica de muito tempo de buscar unidade. É uma região que é desigual. Pra você ter uma ideia, nós temos cerca de 28% da população brasileira e menos de 14% do PIB está no Nordeste, ou seja, há uma desigualdade. E o Nordeste viu nos últimos anos, nas últimas décadas, melhorar a vida das pessoas, as oportunidades aconteceram, ter um olhar para o desenvolvimento, buscar inclusão. E isso está se perdendo nos últimos anos. Está se perdendo de maneira muito rápida. E a região, os governadores, os gestores, a sociedade, viu a necessidade de unidade, de defender valores, de defender o povo mais pobre, de buscar alternativas de um serviço público que funcione melhor, que chegue a quem mais precise e que possa ser uma voz clara de unidade em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro, em favor realmente de uma forma de fazer política que tem dado certo para a região e que nós, gestores públicos, governadores, prefeitos, temos buscado, com essa unidade, avançar, mostrar para o Brasil que tem coisas interessantes sendo feitas no Nordeste, que tem dado certo. Os exemplos são muito claros. É só ver a educação de Pernambuco, a educação do Ceará, que são as educações referências hoje, no ensino médio, no caso de Pernambuco, no ensino básico, no caso do Ceará. Ver oportunidades acontecendo. Então, os governadores decidiram lá atrás, não foi agora, foi lá atrás, há cerca de 3 anos, eu já era governador, na verdade 7 governadores da região foram reeleitos, então essa unidade já vem desde o mandato anterior. Nós decidimos que estava na hora de fazer um consórcio, de buscar conversar mais, fazer parcerias, fazer uma gestão pública que todos olhassem o que um está fazendo melhor que o outro e pudesse se apropriar. E culminou desse ano a gente fazer uma estrutura realmente para isso, que é o Consórcio Nordeste, e culminou também de ter um governo federal que claramente não prioriza uma região que tem muito a ajudar o Brasil a avançar, a melhorar, a sair desse momento tão difícil que passa, mas que infelizmente o governo federal tem dado um olhar totalmente diferenciado, tem tido um retrocesso em relação a muita coisa que precisava, na verdade, era continuar. E a gente decidiu realmente que estava na hora de unir, de falar mais, de buscar ações e de buscar ajudar o Brasil com unidade, que é isso que o Brasil precisa. O senhor diria que o Nordeste é basicamente
do ponto de vista das suas escolhas eleitorais, uma região de esquerda no Brasil? Tradicionalmente, sim. Tá. Evidentemente que sempre houve confrontos, sempre houve disputas, Tá. disputas no campo político, sempre buscando o bem da região. O que a gente vê claramente, principalmente nesse ano, é agressões, debates pequenos, muitas vezes questões que não vão adiantar nada, nem para o Brasil, nem para o Nordeste, serem colocadas na mesa. Isso só vem dificultando a vida do povo, vem criando desesperança para as pessoas. E é uma região, Juca, que há tempos atrás as pessoas acreditaram nela, o povo estava sonhando, o povo estava acreditando que podia as coisas melhorarem e rapidamente essas conquistas estão se perdendo e isso não tem feito bem à região, não tem feito bem ao Brasil. Provavelmente o senhor conhece o poeta que eu vou citar, porque é lá de Pernambuco, Marcelo Mário Melo. Marcelo Mário Melo tem dito, para quem quiser ouvir, que está na hora de se fazer uma frente ampla no Brasil, e diz ele, uma frente ampla, tão ampla, até doer. Ele diz, até doer. O senhor acha que é por aí mesmo? Eu acho que a gente tem que buscar mostrar ao Brasil, que é o que nós estamos fazendo no Nordeste, que precisa se sentar na mesa, precisa ter capacidade de diálogo, precisa se discutir as grandes questões nacionais e como fazer o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, acabar com esse clima de confronto, de intolerância, de disputas pequenas, de não olhar o que precisa ser olhado, que é o futuro. O povo precisa de ações, o povo precisa de um serviço público que funcione, de reações a muitas coisas que a gente está vendo acontecer. Nós estamos sofrendo, Juca, no Nordeste, o maior acidente ambiental da história, com a chegada desse óleo nas nossas praias. São quase 60 dias, mais de 60 dias, na verdade, que esse óleo chegou e não tem respostas, não tem ação. Nós tivemos que fazer uma ampla mobilização para buscar alternativas de minimizar o que está acontecendo no Nordeste. Ou seja, tem que se priorizar aquilo que é importante. Não pode se ver um acidente ambiental como a gente viu e não tomar nenhuma providência. Isso em uma área apenas que eu estou citando. Todas as áreas estão precisando de ação, de capacidade de realmente de mostrar e de planejar o futuro. E hoje o debate é pequeno, é um debate rasteiro, discutir questões que todo mundo sabe que não pode dar certo, como o aumento de circulação de armas no país. Isso vai aumentar a violência, isso é um retrocesso a tudo que a gente conquistou no período mais recente. E é esse debate que a gente vê hoje no Brasil. É arma, críticas às políticas, desmonte de políticas sociais, desmonte de políticas ambientais, falta de alternativa, falta de olhar realmente uma estratégia do longo, do médio e do curto prazo. E a gente não vê isso acontecendo, infelizmente, no país. Terlânia. Governador, essa união dos estados nordestinos, ela foi consolidada em julho, não tem 6 meses ainda, né? E eu queria saber se tem já algum resultado prático dessa união. E como é que os governos estão se articulando para fazer frente a essa questão da mancha que está cobrindo todo o litoral nordestino, tendo em vista que o turismo é uma dos pilares, né, desse consórcio. Então, que o senhor me dissesse como é que está essa questão, como é que vocês estão enfrentando a questão. O consórcio ele foi formalizado agora, mas nós já vínhamos conversando e discutindo há muito tempo, né, nos fóruns dos governadores do Nordeste, debatendo temas importantes para o desenvolvimento da região. E esses debates eles estão já sendo colocados em práticas com a formação do consórcio. Nós já estamos fazendo compras corporativas, ou seja, compras em escala. Isso ajuda a melhorar o preço, principalmente de coisas, de produtos que todos os estados compram, como medicamentos. Já estamos com licitações conjuntas para diminuir o preço dos medicamentos que são comprados na região Nordeste. Nós vamos fazer agora uma série de ações internacionais para mostrar o que é o Nordeste, mostrar toda a potencialidade e que vale a pena investir no Nordeste, fazer turismo no Nordeste. Nós vamos ter de 6 a 8 agora de novembro
a Semana do Clima, a Conferência Nacional do Clima, vai ser feita em Recife, com a participação dos governadores do Nordeste, alguns governadores do Norte e de outras regiões, porque o Brasil não quis sediar essa Conferência do Clima, o governo federal não quis fazer, que é a preparatória para a COP, né? Então, nós estamos fazendo isso lá em Pernambuco, junto com a região Nordeste, justamente para mostrar da importância de se debater a mudança climática, o meio ambiente, o crescimento sustentável. Estamos com outras ações de gestão, ou seja, de troca de experiências, seja na área da educação. Pernambuco, por exemplo, tem a maior experiência e tem a maior rede hoje de escolas de tempo integral do Brasil no ensino médio. 60% dos alunos estudam em tempo integral em Pernambuco. E são ações que os outros estados já estão fazendo também. Nós estamos olhando um modelo que o Ceará criou para a alfabetização das nossas crianças. Lançamos um programa como Criança Alfabetizada, para alfabetizar nossas crianças com 6, 7 anos, na idade certa, isso ajudar na educação. Ou seja, estamos fazendo o que é de conjunto, o que cada estado tem de potencialidade, vendendo nossos estados a imagem do turismo responsável, da sustentabilidade, da possibilidade das infraestruturas serem colocadas à disposição dos investimentos, mostrando efetivamente que o Nordeste é uma região com muita potencialidade e com muita coisa boa para ser mostrada, gerida e devidamente parcerias em favor do Nordeste. Letícia. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. O Centro Acadêmico 11 de Agosto fica muito feliz da gente estar aqui participando dos grandes debates nacionais. E a minha primeira pergunta é referente à universidade pública. Eu vi que o Estado de Pernambuco agora lançou um edital chamando pesquisadores, né, para pesquisarem sobre essa questão, sobre vazamento de óleo. Achei muito importante, muito boa iniciativa. E vai justamente contra as iniciativas do governo federal, né, de corte na educação, de cortes nas bolsas CAPES recentemente. E eu queria saber o que o Estado de Pernambuco está fazendo para garantir o financiamento, tanto da pesquisa quanto das universidades como um todo. Bom, essa é até uma questão importante, porque o vazamento do óleo, ele chegou há 60 dias na região Nordeste. A gente tem poucas respostas, né? Então isso tem trazido muitas interrogações e, no nosso entendimento, nós não sabemos ainda qual é o efeito real desses vazamentos de óleo para o futuro, não apenas do turismo, mas a questão do meio ambiente, a questão dos trabalhadores da pesca, o que isso atingiu os nossos estuários, os ecossistemas. Então, diante dessas respostas, nós entendemos que era necessário fazer um chamamento público, pesquisadores, ou seja, lançamos um edital de pesquisa em 12 áreas que nós, junto com a academia, entendemos que eram áreas importantes de serem pesquisadas para ver os efeitos disso em relação ao futuro. Então, foi 2,5 milhões aportados. Isso para nós é muito importante porque vai nos dar um horizonte de planejamento em relação ao futuro e até discutir o que que isso representa, o que esse acidente ambiental vai representar não apenas para Pernambuco, mas para os outros estados do Nordeste atingidos. A questão da pesquisa, da inovação, da ciência, da tecnologia, são valores muito caros nossos, ou seja, a gente investe nisso há muito tempo. Pernambuco tem um governo de continuidade. Foram 8 anos de Eduardo Campos como governador. Eu estou no 5º ano como governador de Pernambuco. Então, nós, desde 2007, que iniciamos uma série de políticas públicas, seja na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, na área da pesquisa, e essa continuidade que a gente busca dar, mesmo com as dificuldades, com as restrições financeiras, a gente não deixa de fazer as bolsas de pesquisa, ou seja, manter a condição dos nossos professores, dos nossos alunos fazerem mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso foi garantido, mantendo as linhas de pesquisa e buscando adaptar essas linhas de pesquisa à realidade do que está acontecendo no momento, como as pesquisas que nós estamos fazendo agora para essa questão do vazamento do óleo, como nós estamos fazendo também na área da seca. Passamos 7 anos com muita seca no estado de Pernambuco. Pesquisas foram feitas e já estão nos dando sinais de como enfrentar melhor, conviver melhor com o semiárido, com a questão das secas. Fizemos pesquisas que foram muito importantes. Tão logo chegou aquele vírus da Zika no Brasil, que Pernambuco foi o estado que identificou a relação do Zika com a microcefalia, ou seja, com mulheres grávidas. Isso foi feito através também de pesquisas e a gente está buscando aprimorar isso. Então, as políticas públicas, elas não podem olhar apenas o curto prazo. Isso que a gente também preza muito na forma de governar.
Ou seja, a gente tem que olhar o curto prazo, é fundamental, é necessário, não pode deixar faltar dinheiro para o dia a dia das ações, mas a gente também não pode deixar de investir no médio e longo prazo, porque isso que vai garantir a sustentabilidade das políticas públicas e, principalmente, preparar as novas gerações para um ambiente mais do futuro. Então, pesquisa, ciência, tecnologia, inovação são valores que a gente mantém, preserva e garante recursos, apesar de tanta dificuldade. Governador, recentemente o presidente da República o atacou reivindicando a paternidade do 13º salário do Bolsa Família. Que história foi essa? Bom, Juca, a gente tem a oportunidade de conviver no Brasil com o maior programa do mundo de distribuição de renda e de desigualdade, de redução de pobreza, que é o Bolsa Família. Foi criado lá atrás pelo presidente Lula e foi muito importante para as regiões mais pobres garantirem que as pessoas mais vulneráveis tivessem uma renda ali para garantir seu sustento e poder se planejar melhor. O Bolsa Família, ele é uma realidade hoje em todo o Brasil. E na campanha eleitoral do ano passado, nós identificamos que era importante, diante da crise, da vulnerabilidade das pessoas, da ausência de alternativa, do desemprego, e Pernambuco foi um estado muito afetado pelo desemprego nessa crise, de ver o que é que a gente podia fazer no âmbito social que chegasse a mais gente dentro de uma lógica de distribuição de renda. Então, nós verificamos e conversamos que podíamos incrementar, de alguma forma, o Bolsa Família, criando a 13ª parcela. Isso foi em agosto de 2018. Lançamos isso no nosso programa de televisão, consta do nosso programa de governo, e foi muito bem aceito pela população, tanto que nós fomos vitoriosos no primeiro turno das eleições. Entre o primeiro e o segundo turno, o governo federal não, no caso, o candidato Bolsonaro, também lançou o 13º do Bolsa Família. E parabéns ao Bolsonaro, que viu numa ação que nós tínhamos lançado em Pernambuco, que era importante colocar isso para o Brasil como um todo. E, tão logo aconteceu as eleições, em novembro ainda do ano passado, nós fizemos o projeto de lei, foi aprovado na Assembleia, lançamos um programa esse ano, no mês de abril. Vamos já iniciar o pagamento da 13ª parcela no mês de fevereiro, quando completa um ano da aprovação do lançamento do programa. E, para nossa surpresa, o presidente da República, tendo pouca coisa para cuidar no Brasil, parece que foi se preocupar no programa estadual do 13º do Bolsa Família de Pernambuco. Me chamou com termos que o desqualificam como chefe maior do Poder Executivo. No meu entendimento, uma pessoa que está na presidência da República tem que se resguardar valores. Ele foi um ataque chulo, um ataque banal, rasteiro. E nós explicamos a verdade, como eu estou falando aqui. Nós lançamos o programa, depois ele copiou a ideia, ou teve a ideia, mas nós já tínhamos lançado. Parabéns ao Brasil, talvez seja a única grande ação que ele fez em favor da população mais pobre. Vamos até, inclusive, reivindicar, porque o de programa de Pernambuco é todo ano, que o governo federal também faça todo ano, porque ele só lançou para este ano. E eu espero que o governo federal ele priorize o que é importante, Juca. Claro. Gerar emprego, gerar renda, claro. Tratar questões e não ficar... Claro. Eu tive uma solidariedade imensa de todo o Brasil, os governadores do Nordeste, muita gente. Então, eu não vou entrar nessa rinha. Perfeito. Eu vou governar meu estado e buscar trabalhar por um Pernambuco melhor. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter tanto a TVT quanto a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura, porque nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o governador de Pernambuco, do PSB, Paulo Câmara. Governador, eu estou de pleno acordo. Eu acho que o senhor não tem que entrar em baixar o nível do debate político, nós estamos precisando elevar o nível. Mas eu lhe pergunto, não é fácil
a convivência, não por não ser do seu partido ou por não ser da sua aliança, mas com alguém que trata as pessoas de maneira tão deseducada para ser educado. Fica complicada a vida política do país nesses termos, não fica? Fica, o ideal é que não acontecesse, até porque o clima, de minha parte, e eu vejo dos meus colegas governadores, é de fazer parcerias, é de buscar sentar na mesa, é de buscar soluções, é de buscar ajudar efetivamente. É isso que eu todo dia trabalho para isso. Mas, evidentemente, que fica, muitas vezes, são agressões que nos fazem ter que responder, sim, claro, mudar, perder. Eu tenho que me dedicar ao meu Estado, mas muitas vezes eu tenho que defender também o meu Estado. Qual é o principal gargalo do seu Estado? São muitos. O Brasil hoje vive a maior crise da sua história, com certeza. Então, a gente vê um subfinanciamento na área de saúde claro, ou seja, falta dinheiro para atender a contento a população, principalmente a população mais pobre. A gente vê a questão do tráfico de drogas como uma questão ainda que precisa ter uma prioridade, precisa focar, precisa ter articulação nacional. A violência, ela tem vinculação com o tráfico de drogas. Então, isso precisa de uma articulação nacional, até porque as drogas entram pelas fronteiras. Recife hoje é uma capital violenta, né, governador? Todas as capitais estão com dificuldade. Sim. Apesar de nós termos conseguido, em 2018, Pernambuco foi o estado que mais reduziu a violência do Brasil. Em 2019, nós estamos, há 23 meses, reduzindo homicídios no nosso estado. Mas é muito difícil. É um trabalho diário, um trabalho incansável, um trabalho que não pode ter nenhum tipo de deixar de cuidar. E a questão do emprego, né, Juca? O desemprego persistindo no Brasil, não tendo perspectivas de crescimento, de retomada do emprego, a vulnerabilidade das pessoas fica muito maior. Uma pessoa que está há 2, 3, 4 anos desempregada, evidentemente que isso não faz bem para a saúde dela, para o seu dia a dia. Então, a vulnerabilidade é muito complicada e esse é um dos aspectos também que os governantes têm que cuidar. Tem que cuidar do dia a dia, mas tem que cuidar também das pessoas, que elas saibam que podem contar com o Estado, que podem contar com os serviços públicos. É esse entendimento que a gente busca, viajando pelo Estado, indo aos municípios, buscando parceria com as prefeituras, fazendo obras justamente para gerar um pouco de emprego, de renda, de perspectiva. O governo tem um papel também de uma capacidade das pessoas voltarem a ter esperança, voltarem a sonhar. Claro. Isso é fundamental também no governante. Esta medida do governo federal, no sentido de, aparentemente, fazer chegar mais recursos aos estados, com esta reforma que está propondo, isso lhe anima de alguma maneira ou o senhor quer pagar para ver? A gente tem que esperar, né? Porque o discurso de descentralização do Pacto Federativo não é um discurso de hoje. É um discurso que a gente vê na prática não acontecendo de maneira efetiva. É só ver a saúde. O SUS hoje, praticamente todos os anos, os estados e municípios têm que botar mais dinheiro na saúde para atender a população. O recurso federal, a cada ano, é menor, seja na saúde, seja na assistência social, seja nas áreas protetivas, seja na questão do meio ambiente. Então, é um discurso que ainda precisa ser colocado em prática. Quais são os mecanismos? Porque apenas desonerar, como muitas vezes a gente vê o governo falar, a gente vai desonerar os gastos com saúde e com educação, ou seja, não ter mais piso obrigatório. Sim. Isso não representa que vamos ter mais dinheiro. Pelo contrário, Pernambuco investe, o mínimo é 25 em educação, nós investimos 27. Se eu pudesse, Juca, eu investia 28, 29, claro, 30. Claro. Então, não é dizendo que não tem piso que eu vou melhorar a educação de Pernambuco. O bolo de dinheiro é o mesmo. É o mesmo. Eu escolho aí dentro desse bolo para onde que eu vou pôr. Para onde que eu vou? Eu vou tirar da educação, eu vou tirar da saúde, que eu investo 17, enquanto o mínimo é 12. Então, isso é que precisa ver. A questão que estão falando do petróleo, da cessão onerosa... Sim. Vamos ver como é que vai ficar essa divisão, se isso se mantém. Esse ano vai ter um leilão importante, que vai ter uma distribuição para estados e municípios, mas isso é fruto também de uma luta dos estados e municípios, que foi para o Congresso, conversou com o Senado, conversou com a Câmara, articulou para conseguir um denominador comum. Agora, isso não resolve os problemas dos estados e municípios. O que precisa realmente é de ter um plano nacional,
Como é que nós queremos melhorar a educação do Brasil? Isso precisa ser um plano nacional. A gente não está vendo nenhuma articulação nacional. É um Ministério da Educação que, pelo contrário, não está mostrando nenhum projeto novo. E educação, Juca, diferente de saúde, diferente de segurança, que a gente vê já no dia imediato, quando falta alguma coisa acontecer, a educação do jeito que está sendo administrado o Brasil, a gente vai sentir os efeitos disso nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. E vamos ter, se não tomarmos conta, podemos ter uma geração perdida por falta de políticas públicas na educação. Terlânia. Governador, a economia precisa andar. Está parada e o pacote do governo, os pacotes que ele anunciou hoje, o Bolsonaro levou hoje ao Congresso, uma parte desse pacote, né, que eles estão anunciando para alavancar a economia, vai passando no Congresso só na metade do ano, né? O senhor, como economista, que medidas tomaria de imediato para fazer a economia andar? Bom, primeiro, o componente muito importante de economia é a confiança, é passar credibilidade, é ter um plano, um planejamento. A expectativa, sendo positiva, ajuda na economia. Quando a gente vê um monte de questões sendo levantadas, questões pequenas, questões que não ajudam o Brasil, só na semana passada, quantas questões que praticamente pararam o Brasil e transmitem um componente de desconfiança aconteceram. Vamos citar aquele vídeo das hienas, vamos citar o debate da briga diante das divulgações por parte da imprensa, ou seja, querendo calar a imprensa. O senhor prometeu que não ia baixar o nível da conversa. A questão do AI-5, ou seja, a semana só se discutiu isso, não discutiu nada que pudesse gerar emprego, que pudesse gerar renda, que pudesse dar um olhar para que as pessoas tivessem confiança em investir. Eu acho que a confiança é muito importante. Evidentemente que ajustes precisam ser feitos, a gente concorda que precisa sentar na mesa e discutir formas de ajustar a economia. Agora, não dá para ser, como a gente está vendo e como viu na reforma da Previdência, onde se fala da economia de 800 milhões, uma economia onde 80% dela vem de quem ganha 1,5 salário mínimo. Ou seja, a forma de pensar também precisa ter um foco na animação, mas também em como as coisas melhorarem para o povo mais pobre. É isso que essa sensibilidade de quem está em gabinete, que quem não conhece as cidades, que quem não conhece as ruas, precisa conhecer para poder fazer e a gente ter realmente um rumo na economia. E hoje é muito centrado em políticas públicas que não vão diminuir desigualdades. E sem diminuir desigualdades, a gente nunca vai ter uma saída para o Brasil em termos econômicos que a gente acredita. O senhor, então, concorda com a ideia que o ex-presidente Lula repete com frequência, que pobre é solução, não é problema no Brasil? Com certeza. Porque o presidente Lula mostrou isso. Mostrou que gerar emprego, fazer obras estruturadoras, distribuir renda, ajudou o povo brasileiro, ajudou o Brasil, ao Brasil ter confiança e poder ter rumo, ter norte, ter um olhar. Ele fez muito bem ao Brasil como presidente. E o povo brasileiro precisa voltar a ter uma capacidade de ter esperança e de sonhar, porque isso ajuda, como teve com o presidente Lula. E ele teve esse sucesso porque ele soube fazer políticas públicas onde nunca se chegou às políticas públicas, principalmente aos mais pobres. Então, isso fez uma diferença muito grande e isso eu sinto muito no meu estado. O grau de solidariedade, de gratidão que o povo pernambucano tem ao presidente Lula, ele é imenso e vai continuar sendo, porque realmente ele foi um grande presidente para Pernambuco. Letícia. Governador, minha pergunta agora é um pouco sobre política no cenário internacional, né? No mundo todo estão surgindo alternativas da direita populista à democracia representativa liberal que a gente tem hoje, né? A gente tem o próprio exemplo do Brasil, com o Bolsonaro, o Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson no Reino Unido, e a contramão vem surgindo alternativas à esquerda também, como o Bernie Sanders, que está disputando agora a pré-candidatura para a presidência nos Estados Unidos.
E no Brasil, essas alternativas ainda não surgiram. Queria saber se o senhor não acha que o fato de aqui a gente ter uma esquerda bastante conciliadora não faz com que não surjam alternativas reais atualmente à política que vem se colocando historicamente no cenário internacional brasileiro. O Brasil, infelizmente, 2018 foi uma eleição onde se discutiu muita coisa, menos o Brasil real, como melhorar a vida das pessoas. Não se conseguiu fazer isso por N motivos. Agora a gente tem que se preparar realmente para 22, o campo da esquerda, os partidos de esquerda, eles têm também que ter essa capacidade de cuidar, de fiscalizar, de ser oposição a isso que a gente está vendo acontecer no Brasil, mas também de fazer um projeto a ser apresentado à sociedade, um projeto que possa realmente fazer as pessoas voltarem a sonhar, a ter esperança, a saber que esse campo que nós defendemos é um campo que fez bem ao Brasil, é um campo que pode ainda fazer muito bem ao Brasil. Então, há uma responsabilidade também nossa, dos partidos de esquerda, do PSB, do PT, PCdoB, do PDT, do PSOL, todos os partidos que tiveram juntos agora em 18, principalmente no segundo turno, de sentar, organizar, fazer um plano, independente de eleição, independente da disputa. É um plano realmente para o Brasil, para se discutir, para se debater e para se contrapor a esse modelo que a gente está vendo hoje aí, que é um modelo que claramente não pode dar certo, porque vai de encontro a melhorar a vida do povo mais pobre, diminuir desigualdades. Ele não busca diminuir desigualdades, ele busca criar um status quo de estabilidade financeira e econômica, mas onde o social fica totalmente esquecido. E o social tem que vir junto, senão a gente nunca vai ter a sustentabilidade de crescimento e de políticas públicas. Governador, a gente sabe que a nossa elite é muito voltada para o próprio umbigo, infelizmente, pouco disposta a ceder os anéis. E vive com medo de perder os dedos em carros blindados, em condomínios blindados e muito bem. Aqui no Sul, Maravilha, a gente tem uma ideia da elite nordestina como uma elite, bota elite nisso. Mas eu ouço no Nordeste o inverso, que não há nada mais predador do que a elite paulista. Eu sei que não é uma questão fácil e que a resposta é delicada, mas o senhor diria que nós temos uma elite, ponto, ou temos diferenças entre as elites? Juca, a gente vê peculiaridades, o Brasil é muito grande. Sim. Agora, o pensamento da elite brasileira, até porque é um percentual muito pequeno de pessoas, mas muito grande de economia, de riqueza, pensam muito parecido. Isso a história mostra. E a gente tem que ter realmente a capacidade de estar conversando com a elite, e eu converso muito com o setor produtivo de Pernambuco, que gera emprego e renda, até porque é importante estar conversando, é importante ver a forma deles estarem crescendo. Eu quero que a elite cresça, que a elite se desenvolva. Agora, eu quero que o Estado possa fazer o que o Estado tem o dever de fazer, que é melhorar os serviços públicos e que a riqueza seja distribuída dando a oportunidade para todos. Mas como visão ideológica, o senhor diria que o usineiro pernambucano tem a mesma cabeça do industrial paulista? Veja, eles são grandes ainda geradores de emprego. Sim. E eu faço muitas parcerias com o setor do álcool e do açúcar em Pernambuco, sim, até porque a geração de emprego é importante e eles contribuem. O ambiente está muito menos descontaminado do que foi há 50 anos atrás, na época até que Dr. Arraes foi governador, que fez o acordo do campo, que garantiu os direitos ao povo do campo. Hoje há uma institucionalidade bem maior. Então, a gente sabe dosar isso. Agora, nós pensamos diferentes na hora de fazer as políticas públicas. Nós entendemos que nós precisamos fazer políticas públicas que cheguem a todos, que garantam o desenvolvimento econômico, mas principalmente que garantam o desenvolvimento social. Há ainda a questão do trabalho escravo em Pernambuco, governador?
Veja, nós recebemos muito menos relatos do que nós tínhamos antes e tomamos as providências sempre que ocorre. Nós trabalhamos incansavelmente para que isso não ocorra. E Pernambuco tem dado bons exemplos disso, até porque nosso exemplo na educação mostra isso. Nós pegamos os índices de educação em 2007, onde Pernambuco tinha a 21ª colocação do Brasil, de 27, era o 21º no ensino médio, e hoje foi primeiro em 2015, tirou terceiro em 2017, e hoje tem 60% dos alunos estudando em escola de tempo integral. E o que é mais importante, a nossa evasão escolar. Em 2007, 24% dos alunos que entravam no ensino médio não terminavam. Hoje apenas 1,2% não terminam. Ou seja, nós estamos conseguindo manter os nossos jovens na escola. E isso para nós é muito importante. E isso é que vai garantir que trabalho escravo, que jovens não tenham oportunidade de ter uma educação, não aconteça. Então a gente tem conseguido, na educação, criar bons exemplos. Nós temos um programa, Juca, que apesar da crise a gente mantém todo ano, que é o Ganho Mundo. Todo ano eu mando 1.000 alunos da escola pública, do 2º ano do ensino médio, fazer um intercâmbio no exterior. E eles vão estudar o inglês, estudar o espanhol, vão para os Estados Unidos, para o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Argentina, passam 6 meses lá. E isso é fundamental, porque nossos alunos eles começam a entender que com esforço próprio, com estudo, com dedicação, eles podem alcançar os sonhos. É o Ganho Mundo. Nós já vamos fazer um rapidíssimo intervalo e prometo volto no terceiro bloco com você. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, hoje recebendo o governador Paulo Câmara, governador da terra do frevo e do maracatu, governador de Pernambuco. Delânia. Governador, a qualidade das escolas públicas em Pernambuco e principalmente no Ceará, elas saltam aos olhos, né? Então, queria que o senhor dissesse como é possível que São Paulo, um estado, uma cidade mais rica do país, o estado mais rico do país, a gente não consegue, ou melhor, o Nordeste consegue índices de educação melhores do que a gente tem aqui em São Paulo. Sem querer puxar a brasa para sardinha nenhuma, Terlânia, o Maranhão também não tem sido exemplar. Também, é verdade, verdade. É gozado, a gente, por tudo que a gente se informa, a gente sabe disso. Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia, mas principalmente esses 3 primeiros estados a que eu citei, estão fazendo uma verdadeira revolução na educação. Por que São Paulo não faz o mesmo? Bom, Juca, é política pública. A educação tem que ser encarada como uma política pública prioritária. Se o governante não colocar ela como o maior valor e não acompanhar pessoalmente o que está acontecendo, ela não vai andar na velocidade que precisa. Agora, exemplos como o do Ceará e como o do Pernambuco mostram que é possível, porque são 12 anos, no caso de Pernambuco, onde nós tínhamos um dos piores indicadores do Brasil e hoje nós temos um dos melhores, se não for o melhor, no ensino médio, ou seja, maior rede de escolas de tempo integral, maior aprovação do Brasil. Dá para pensar em 100% de escola integral? Nós estamos trabalhando até 2022 para 70%. Por que 70%? Porque... Até 2022. 22. Porque 70% dá a garantia de todo mundo que quer estudar numa escola de tempo integral ter a vaga. Porque muitos ainda não querem por N motivos, ou porque já estão ajudando a família ali no mercado que tem, no comércio, ou porque fazem outra atividade. 70% nos dá praticamente a garantia de que todo mundo que quiser estudar numa escola de tempo integral vai ter sua vaga garantida. Então, isso já está planejado para 2022. Agora, a escola de tempo integral, como eu falei, a menor taxa de abandono é 1% só. Era 24% há 12 anos atrás. Ou seja, nós temos que garantir que nossos alunos cheguem no ensino médio, porque aí ele vai terminar. Essa é uma escola sem partido, governador? É uma escola onde o aluno pensa, discute, debate. É uma escola onde o professor tem liberdade para ensinar.
E é uma escola de tempo integral, Juca, ou seja, tem esporte, tem cultura, tem as cadeiras, as disciplinas normais, mas tem muita participação, isso faz muita diferença. Quer dizer, o senhor está me dizendo que Pernambuco está realizando o sonho que o mineiro Darcy Ribeiro não conseguiu fazer no Rio de Janeiro? Pernambuco está fazendo grandes coisas pela educação e o Darcy Ribeiro, com certeza, é inspirador disso, como Paulo Freire, como Dom Helder Câmara, como Miguel Arraes de Alencar e Ano Suassuna, tantos pernambucanos ou paraibanos ou ali vizinhos que se radicaram lá, tinham esse sonho de integrar numa escola cultura, esportes, capacidade do pensar, os alunos poderem realmente sonhar, ganhar o mundo, saberem que com o estudo eles vão poder fazer universidades públicas ou privadas com o nosso apoio. Nós criamos um programa também, Juca, para você ter uma ideia, que é o Pernambuco no Campus. Nós pegamos os nossos alunos da educação, incentivamos ele a fazer o Enem, porque eles não estavam fazendo o Enem. Porque moravam numa cidade do interior, que não tinha universidade na cidade, e sabiam que se mesmo passasse no Enem ou no vestibular público, não tinham condições de se mudar, de se manter. Então, a gente está dando dois anos de bolsa para o aluno poder se mudar, ir para um centro onde tenha a universidade. E passamos, em 2 anos esse programa tem, passamos de 70% de inscrições no Enem, da nossa rede pública, para quase 80%. Ou seja, além de estar dando um ensino de melhor qualidade, os alunos estão podendo fazer o Enem, saber que vão ter uma bolsa para se manter. E hoje tem pernambucano estudando aqui na USP, Direito, tem pernambucano na UNIB, tem pernambucano estudando em todas as universidades do Nordeste, graças também a esse olhar de garantir o ensino público das universidades. Letícia, tem algum colega pernambucano? Que eu me lembre... Ah, não, tem na Casa do Estudante, onde eu moro, tem pessoas que foram para intercâmbio com o Ganho Mundo. Você também não é de São Paulo, é? Eu sou de Campinas, interior. De Campinas, tá. E a minha pergunta é justamente sobre o programa Ganho Mundo, né? Eu acho muito importante enviar alunos de escolas públicas para fora, eles terem essa vivência. Mas quem vai para fora atualmente, consegue acessar os cursos do Ganho Mundo hoje, são alunos que têm uma boa média e tudo mais. E aí é um pouco individualizado, né, para esses alunos. Eu queria saber quais são as políticas institucionais para institucionalizar o ensino de línguas nas escolas estaduais e esse contato com outras culturas, para além dos estudantes que têm as melhores médias. Realmente o Ganho Mundo, ele pega o 2º ano do ensino médio das escolas públicas. Agora, qual é o critério? Primeiro, ele realmente tem que ter boas notas. E segundo, ele tem que fazer o ensino de segunda língua. Nós oferecemos vagas a quem quiser estudar uma segunda língua no período ou da tarde ou da manhã, dependendo do horário, ou até dentro da escola de tempo integral, o curso de segunda língua, para ele poder se candidatar ao Ganho Mundo. Então, é uma política bem universalizada, todo mundo participa desse curso de segunda língua, e quem tem nota boa, aí realmente são que são selecionados, mas a gente faz um critério regional, ou seja, toda a região de Pernambuco, as 14 regiões selecionam alunos, então é bem democrático. Agora, premia realmente o aluno que tira nota boa e que faz o curso de segunda língua. Agora, já são quase 7 mil. O programa foi criado por Eduardo em 2012, é válido, já tem quase 7 mil fazendo, e agora eu já estou conhecendo os alunos que ganharam o mundo, que já fizeram universidade, que já estão no campo. Alguns voltaram para o estado, para o país que estudaram. Eu tive agora, na Semana do Clima em Nova York, encontrei 3 alunos que tinham feito o Ganho Mundo, que conseguiram voltar para os Estados Unidos, que estão agora pensando em fazer a universidade. Então, ele dá é verdade uma possibilidade de abrir as cabeças e as pessoas terem condições de fazer o que querem. Falar em Semana do Ambiente em Nova York. Pernambuco é dos principais, se não for o principal produtor de etanol no Brasil. Nesse momento em que o mundo todo está preocupado com a produção de energia limpa, que papel pode vir a desempenhar o etanol na economia pernambucana? Mas o etanol ele é uma fonte importante ainda de geração de energia. Agora nós estamos buscando também investir em outras energias limpas, como a eólica. Pernambuco já é um grande produtor de energia eólica do Brasil. Energias solares, o maior investimento de energia solar que
está acontecendo no país hoje é em Pernambuco, são 3,5 bi de investimentos em placas solares. E estamos buscando realmente englobar isso. Nós temos muitas práticas de carbono zero, plástico zero. Noronha hoje, Juca, Fernando Então, Noronha, é um caso hoje de plástico zero, de carro elétrico. É uma vitrine para o mundo nessa ideia. É como se fosse É o experimento. Isso. Toda vez que a gente quer experimentar alguma boa prática de meio ambiente, a gente começa por Noronha e carro tem dado elétrico, muito. ônibus elétrico, é isso? Carro elétrico, ônibus elétrico, tudo já sendo... Faz muito tempo que eu não vou a Noronha, mas ao mesmo tempo eu ouço dizer que Noronha está se abrindo aos cruzeiros marítimos? Não está abrindo, tem restrições. 70% da ilha é de preservação. Nós temos limitação de recebimento de turistas todo ano, há limites. E as práticas de sustentabilidade são muito fortes, porque a gente quer realmente ter condições nos próximos 10 anos de Noronha ser totalmente carbono zero e plástico nenhum estando na ilha. Noronha é um paraíso. Governador, a importância da área cultural. A gente tem visto aqui nos últimos tempos essa área ser estrangulada com falta de recursos pelo governo federal e a gente sabe que o Nordeste exala cultura, né? Então, qual a importância que o senhor atribui à área cultural? É muito grande. Hoje, se você for olhar o que é de moderno na economia, é a economia do conhecimento e a economia criativa. Nós precisamos ainda fazer o beabá da economia normal, da atração de indústrias, porque nós estamos, infelizmente, ainda tendo que cumprir a agenda do século passado. Mas o que a gente não pode deixar acontecer, nem em Pernambuco, nem no Brasil, é que a agenda do século XXI, que é da economia criativa, que é a agenda da economia do conhecimento, fique para o século XXII. Então, eu busco realmente, tanto na área de tecnologia de informação, de serviços e de cultura, estar sempre presente nas nossas políticas públicas, buscando priorizar os arranjos produtivos, as potencialidades de cada região, buscando incentivar a produção artística, a produção cultural, seja na música, no cinema, nas artes, no teatro. Tudo isso é presente numa política pública também que a gente tem como valor do nosso partido, do PSB, que vem lá do Dr. Arraes, que Eduardo soube resgatar de maneira muito forte os nossos fundos de cultura. Eu tenho mantido o mesmo patamar de recursos na cultura, mesmo com a crise. Eu não fiz nenhum contingenciamento na área de cultura, porque é a que dá a condição de nós de nos desenvolvermos, de gerar emprego, de dar liberdade para as pessoas pensarem, e é um grande patrimônio de Pernambuco, valorizar o patrimônio vivo, o patrimônio material, o nosso patrimônio artístico, tudo isso está muito presente nas nossas políticas públicas, e eu ainda coloco a questão da educação. Nós sempre introduzimos também cultura nas nossas escolas para valorizar o que a gente tem tão rico, seja o frevo, o maracatu, o carnaval, o São João, seja também as potencialidades que a gente vê acontecendo em todas as áreas. Governador, o maior filme desse ano é de um pernambucano, que é o Bacurau. Sem dúvida. É brilhante. É brilhante. Aliás, eu recomendo. Eu estou apaixonado por uma trilogia que vai do Bacurau, passa pelo Coringa e um filme argentino lançado anteontem em São Paulo, chamado A Odisseia dos Tontos. É curioso como tinha uma bola pingando na área e que 3 baita diretores de cinema sacaram que era hora de chutar essa bola para o gol. Porque, de maneiras diferentes, aborda a mesma questão. A mesma questão do povo tomando para si o seu destino. É muito interessante. Mas eu queria lhe fazer, primeiro, um apelo. Já que estamos falando de Nordeste, embora eu saiba que ele não seja nordestino de raiz, é apenas de vivência, porque nasceu aqui em São Paulo. Não dá para controlar o Ciro Gomes, governador? Nós conversamos com o PDT de Pernambuco, nós temos alianças. Pelo que me consta, as reuniões de partidos, seja do PSB, com o PT, com partidos de esquerda, o presidente Carlos Lupe tem participado.
Eu espero muito, Juca, que haja essa capacidade de entendimento das pessoas e sempre me coloco à disposição para buscar, de alguma forma, estar presente nesse ambiente de entendimento. Às vezes dá, às vezes não dá, temos que respeitar as pessoas. Agora, para o Brasil melhorar, era muito importante que a gente tivesse um entendimento para o futuro. O PSB, se eu não estou enganado, foi o grande vitorioso nas eleições passadas em Pernambuco, nas prefeituras. Fizemos um grande contingente de prefeitos, no nosso campo, né? Tá. A nossa unidade. Em 2018, tivemos a condição também de eleger o maior número de deputados federais, estaduais, e de fazer uma grande frente ampla em Pernambuco. Então, isto tudo com uma governadora, uma vice-governadora, presidenta do PCdoB. Do PCdoB, Luciana Santos, que é a primeira mulher vice-governadora da história de Pernambuco. Tá. Isso significa, ou pode significar, um encaminhamento, na medida em que o senhor não pode ser candidato novamente, que ela venha a ser a sua sucessora? Está muito cedo ainda, né? Evidentemente que Luciana tem me ajudado muito como vice-governadora a governar Pernambuco, até porque não se governa sozinho, é a equipe, é a vice-governadora, tem me ajudado muito, tem sido uma grande parceira, tem nos honrado muito, como eu falei, é a primeira vice-governadora da história, mulher da história de Pernambuco, e eu não gosto de antecipar 22, até porque falta muita coisa, o Brasil está nessa confusão sem fim, então a gente está muito concentrado, tanto eu e Luciana, a governar Pernambuco, mas eu não tenho dúvida que se caso houver essa possibilidade mais na frente, ela vai ser uma grande governadora também. E o próximo prefeito de Recife, porque aí estamos falando de uma eleição mais próxima, será necessariamente do PSB? Veja, Juca, o prefeito atual do Recife, o Geraldo Júlio, que é meu colega, inclusive, fui secretário com ele na época de Eduardo Campos, somos colegas do Tribunal de Contas, ambos servidores do Tribunal de Contas. Ele tem feito uma administração muito importante no aspecto social, no planejamento do Recife. E ele está conduzindo e vai conduzir a sua sucessão, nos ouvindo, evidentemente, mas tendo plena liberdade de buscar o entendimento necessário para continuar o seu trabalho. Então, nós temos uma frente ampla, a frente que me ajudou a me eleger governador é muito ampla. Para explicar, de que partido ele é? PSB. O prefeito de Recife. Prefeito também. Quer dizer, então, estamos falando, temos um governador do PSB, o prefeito do Recife e da maior parte das cidades. De Pernambuco. Cerca de 70 prefeitos são do PSB dos 184. Isso, em termos de reconhecimento do eleitor, melhor que isso, só 2 disso. Não, mas é uma construção também. Pernambuco foi administrado por Dr. Arraes 3 vezes, Eduardo Campos foi governador 2 vezes, eu estou no 2º mandato. Então há realmente uma concentração de políticas públicas que tem muito DNA do PSB em Pernambuco, apesar de termos muitas alianças, e essas alianças têm nos ajudado demais, nos ajudado em todos os aspectos. Claro. Isso tem sido muito importante, eu acho, para enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando. Então, tanto o Geraldo, prefeito do Recife, como nós, no governo de Pernambuco, tivemos a condição de fazer uma ampla frente com muitos partidos que têm nos ajudado a governar a capital e os municípios e o governo do Estado. Muitíssimo bem. Agradeço demais a presença dessas 2 jovens que me ajudaram nesta entrevista. Agradeço demais ao senhor, eu sei do tamanho da sua agenda, até do susto, que não chegou a ser um susto, que foi ampliado, essa nossa imprensa às vezes, pane no avião do governador. Também, teve um probleminha, estava taxiando, não chegou a decolar, voltou, em 20 minutos foi corrigido, né? Não chegou a tomar susto algum, porque era só o que faltava, né? Em relação a governadores ou ex-governadores de Pernambuco. Agradeço a você, nosso telespectador, lembrando que o Entrevistas tem toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta Terra. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,